Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Eduardo. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2020, e a nossa reflexão de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que nos diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Comumente, esse texto é chamado de bênção apostólica. Mas se nós observarmos bem, não se trata apenas de uma bênção apostólica. Na verdade, trata-se das três grandes bênçãos do Trino Deus, ou seja, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E de acordo com o texto, a primeira bênção está na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Os antigos gregos usavam a expressão caris, de onde vem a palavra carismático, carisma, dons. Mas a maior manifestação da graça de Deus nós encontramos em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Graça significa o favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim recebemos. A nossa salvação foi assim, pela imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não tínhamos como ser salvos por si próprios, porque não há obra suficiente para recebermos a salvação. Mas a graça do Senhor se manifestou poderosa, antes mesmo de nós recebermos a Ele. A palavra de Deus também nos diz e nos dá a ideia de que graça é a capacidade, é o poder para enfrentarmos as adversidades da vida, é suportarmos o insuportável. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo relata a sua experiência do arrebatamento ao terceiro céu e das coisas poderosas, profundas, inefáveis, como ele mesmo diz, que lhe foi revelado. Mas para que ele não se orgulhasse, para que a soberba não tomasse conta do seu coração humano, carnal, o Senhor lhe colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes, e a resposta foi a seguinte: o Senhor Jesus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça, ela nos capacita. A graça é suficiente para vencermos todas as lutas e dificuldades que enfrentamos. A segunda grande bênção é o amor do Pai, do Deus Pai. A maior manifestação de amor está em João 3,16, o texto de ouro, o coração da palavra de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra grega para o amor de Deus é ágape. Ágape é o amor perfeito, é o amor que não visa troca. Deus não espera nada de nós, Ele espera apenas a nossa obediência por gratidão, motivado pela gratidão, porque o amor de Deus independe das nossas ações. O amor de Deus não é baseado na troca. Nós, humanos, seres humanos, amamos porque somos amados, mas Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores e Ele nos amou. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele verdadeiramente está conosco, nos ajudando, nos capacitando. O amor de Deus enche os nossos corações. Se a graça não se explica, o amor de Deus também não se explica, se vive. E a terceira grande bênção é a comunhão do Deus Espírito Santo. A palavra comunhão é o termo grego koinonia. Koinonia significa companheirismo e cooperação. O nosso verdadeiro amigo é o Espírito Santo de Deus.
O amigo é aquele que te fala sempre a verdade e estende as mãos na hora que você mais precisa. E o Espírito Santo, ele veio para nos convencer da verdade. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, ele veio para nos guiar em toda a verdade. Ele veio para cooperar conosco, para nos capacitar, para nos ungir, para nos direcionar. Então, meus queridos, não vamos tomar nenhuma decisão sem buscar a direção do Espírito Santo. Ele é o nosso sócio, ele é o nosso companheiro, ele é aquele que coopera conosco. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, meus irmãos, nós somos ricamente abençoados pelas 3 grandes bênçãos do nosso Deus triuno: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Filho, o amor do Deus Pai, o amor insondável, incomparável, a comunhão, aleluia, o companheirismo, a cooperação, o direcionamento do Espírito Santo sobre nós. Então não há motivos para nós olharmos para as circunstâncias e temermos. Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para o nosso Deus e não seremos confundidos. Vamos orar, meus amados. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, na unção do Espírito, nos colocamos na tua presença para te agradecer, em primeiro lugar, por tantas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Por sabermos que o Senhor tem nos agraciado com a salvação, por sabermos que o teu amor nos inunda, enche os nossos corações, por saber que o teu Espírito nos capacita a vivermos esse mundo com tantas tribulações, cooperando conosco, nos orientando. Agora, Senhor, que nós possamos buscar o Senhor de todo o coração, que nós possamos acreditar nestas bênçãos, não olhar para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos voltar para trás, muito menos retroceder, mas caminhar, porque sabemos que já fomos abençoados. Aliás, a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fala agora no coração desse meu querido irmão, que ele não venha desistir, que ele não venha parar, mas que ele continue, aleluia. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei das mais terríveis lutas que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, continue. Deus te ama, a graça de Deus está sobre você, o Espírito Santo te capacita, Deus vai agir ao teu favor, Ele já está agindo. Abra o seu coração e receba as bênçãos de Deus sobre você. Meu querido, minha querida, eu sei que nós estamos vivendo dias maus, eu sei que muitas coisas passam pela nossa cabeça, eu sei que há momentos que a gente pensa, não vai dar certo, mas eu quero profetizar sobre você, dias melhores virão para a glória de Deus, e o seu nome está escrito no livro da vida. Imagine quando nós chegarmos lá no céu, passarmos pelos portões do céu, a primeira coisa que deve vir no nosso coração é dizer: eu estou aqui pela graça, eu venci, o Senhor foi comigo, aleluia, coisas grandes e profundas estão nos aguardando. Mas nesse instante, ainda eu quero dizer a você, você é muito amado de Deus. Não existe uma pessoa que mais te ama do que Deus. Não existe uma pessoa que mais se preocupa com o seu bem-estar do que o Espírito Santo. Não existe uma pessoa que te capacita você a enfrentar todos os problemas e as adversidades do que o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça. Então receba o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. O Deus triuno está sobre você. O Deus Pai, Deus Filho, Espírito, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu declaro agora o melhor sobre você. Meu querido, continue orando por mim, continue orando pela minha família, pela minha esposa, a pastora Roseli, pelo nosso ministério, que eu sei que coisas grandes Deus tem preparado para nós. Eu sei que no final dessa pandemia nós vamos
nos alegrar muito. Nós vamos retornar, vamos nos abraçar, vamos festejar a vitória que já foi conquistada por nós. No nome de Jesus, que você tenha um dia ricamente abençoado. A tua vitória é a minha vitória, meu querido. Até a próxima. Amém.